Que horas são agora? 10h25. Nossa, gente, pelo amor. Bom, pessoal, estamos de volta. Infelizmente, né, a gente está sujeito a algumas coisas. Não foi culpa nossa, nós não fizemos nada. Nessa vez a câmera não caiu, mas a internet resolveu atualizar e desligar o computador sozinha, né? Então a gente passa por isso. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula, porque nós temos aí uns 15 minutinhos para a gente encerrar, tá bom? Vamos lá, professor. Amém. Voltando no mesmo sintonia, Isso. Nada mudou. Você deu o tempo de você ir tomar seu café. Por favor, aproveita. Agora continue aí. E lembrando, mesmo depois dessa aula aqui, você divulga essa aula, coloca ela no seu Facebook, pega ela e compartilha, faça comentário, porque com certeza o envolvimento é grande de todos nós. Voltando aqui, nós estávamos falando a respeito da questão do ânimo da palavra de ânimo dada pelo líder, que isso é muito importante. Sim. E logo em seguida ele continua falando uma coisa muito interessante. Não tem mais, nem vos espante por causa do rei da Síria, nem por causa da toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Glória Ou a Deus, seja, exato. essa expressão é uma expressão de quem conhece. De quem tem uma intimidade, de quem tem um relacionamento. Você não pode se expressar algo assim se você não conhece. Então a expressão dele é: eu conheço esse Deus a quem eu estou defendendo. Além da palavra de ânimo dada pro povo, ele diz: olha só, eu conheço o maior que está conosco do que estão com ele. E antes também ele dá uma palavra: olha só, não se espante, nem se atemorize. Por quê? Você ter medo, o medo ele trabalha com uma forma. Há medos que são medos limitadores. Necessários. Agora, quando o medo ele se transforma em temor, em aterrorizar, ele te faz mal. O que ele está dizendo? Né? O que ele está dizendo aqui? Ó, essas notícias que estão chegando perto de você, estão fazendo com que você não tenha um medo racional. Você tenha uma coisa que vai te atemorizar, que vai te paralisar, que vai fazer com que você comece a olhar as coisas com um olhar de medo e não um olhar racional. Então, além dele dar a palavra, dizer, olha só, esforça-te, e ele diz assim, ó, não caia no ciclo do medo, não caia nesse negócio de você se atemorizar. E logo em seguida ele dá uma declaração de relacionamento. Esse que está conosco é maior do que o que está com eles lá. Então, galera, baixa a bola, vamos cair na real de que nós temos um Deus que vive conosco, um Deus que possa estar resolvendo os nossos problemas. Fala, Rodrigo. Não, a Roma. Também não. Pastora. Eu gosto de falar, né? Pode falar, porque tá aí falar. Uma das coisas que eu sempre incentivo as pessoas, desde crianças, tá? A ter um relacionamento, uma experiência com Jesus. Porque dentro da igreja, quando nós estamos ali no meio, é muito fácil eu declarar minha fé, é muito fácil eu realmente concordar e estar ali, sou capaz. Mas lá fora, se eu repetir o que eu escuto, não vai sustentar minha fé. É verdade. Lá fora, o meu discurso tem que ser meu, de alguém que experimentou, de alguém que andou junto, de alguém que viveu. Não adianta eu ter um discurso do que o pastor falou somente, mas tem que estar, o pastor falou, mas eu vivi isso. Com certeza. É outra situação. É por isso que a palavra do rei, ela teve um resultado de motivacional mesmo. Por quê? Porque ele falou de algo que ele experimentava, de que ele tinha convicção. Esse que nós estamos, quem está aqui conosco é maior do que qualquer exército. E para o olhar natural, vai desse rei maluco. Esse cara é doido, porque a gente tem dados e fatos de que a situação lá fora é muito ruim. É a mesma coisa quando você tem dados e fatos que esse vírus tem matado muita gente. Exato. Mas quando você entende que o Deus que você serve é um Deus do impossível, e que você prega isso para a tua família, para aqueles que estão com você tem que entender que você tem que viver aquilo. Exato, não simplesmente ouvir falar. E como o Rodrigo falou, ele veio, né,
anteriormente de uma experiência não boa com o pai dele do reinado, que foi o pai dele. Mas a experiência que ele se refere, eu acredito que seja, igual nós estávamos falando antes, que seja das coisas que Deus já tinha feito pelo povo dele. E eu achei muito legal essa frase que está aqui no estudo aqui que você separou, pastora, que a gente aprende aqui em Isaías 32, que o sábio ele vive o presente com o aprendizado do passado e a perspectiva do futuro. Nem sempre, nem é todo passado que você vai pegar, você vai pegar o passado bom. E a forma com que você conseguiu superar aquele passado. Entendeu? Eu achei muito interessante essa frase. Olha, até o ruim. Porque o ruim nos ensina como não fazer de novo. Exatamente, não, exatamente. Foi o caso do pai dele. Ele aprendeu com o pai dele o que não se deve fazer. Exato. É bem isso. Pegando um gancho aí que você está falando sobre passado, sobre presente, do que as pessoas falam. Vou adiantar um texto que a gente iria falar mais lá na frente, mas pelo tempo. É quando ele começa a jogar na cara do rei, dizendo assim, você tem estratégia, está lá no Isaías 36, 5. Você possui estratégia, você está confiando junto com o acordo com o Egito. Vocês não são nada perante mim. E aí, há uma coisa muito interessante, que ali o Senaqueribe, ele estava dizendo, quando ele falou assim, vocês estão confiando no Egito que é uma cana quebrada, algo que não é de confiança, ele estava dizendo a verdade. Ele estava dizendo a verdade. Mas a grande diferença da visão do rei do Senaqueribe e a visão dele é que ele não sabia toda a verdade. Muitas das nossas situações na nossa vida, muitas pessoas dizem a verdade a respeito de coisas que nós enfrentamos, mas ele não sabe toda a verdade. Quando ele fala que, olha só, você está enfraquecido, você está confiando em alguém que você não deva confiar, e ele faz uma aposta, olha só, eu vou te dar 200 cavalos aqui, e você me dá 200 cavaleiros, e aí, vem, traz aí. É como aquela brincadeira de criança, né? Eu te dou, quando a gente jogava bola, assim, eu te dou 2 gols de vantagem. Eu te dou 2 gols de vantagem. Vamos lá, ser capaz. Exatamente. E aí que estava desafiando, né? Ele desafiando. Então, como dizer, muitas das nossas acusações que vêm sobre nós, ela vem baseada em uma verdade. Mas ela não é toda a verdade. E que o rei entendia, que ele sabia de toda a verdade. E quando nós achamos que alguém chega e fala para você, Rodney, você não conseguiu isso porque você é incapaz. Mas ele está falando de uma verdade, que de repente eu não tive sucesso em relação àquilo. Mas qual é o contexto daquilo? Qual é toda a realidade daquilo? Então, quando o rei ele vai adiante disso, ele diz uma verdade, mas não é toda a verdade. Sim. Então, ele conhecia a quem ele servia. Ele conhecia a quem ele... No versículo 9 de 2 Crônica 32, diz o seguinte: mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e toda a sua força estavam sitiando Alaquim, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: eis que confiais, vós que vos deixais sitiar Jerusalém. E aqui é o que a gente acabou de falar. Ele traz uma mensagem justamente para minar e contaminar a mente das pessoas. Uma guerra psicológica, um discurso que tem um propósito de minar a guerra psicológica. Assim diz o rei da Síria. Mas logo, quando o problema é resolvido, ele diz, assim diz o Senhor. Ou seja, a verdade sobre a verdade que está ali. Então, quando você ouvir situações que te deixam afligido, o discurso ideológico com um propósito, minando a sua confiança, você tem que ver em que verdade você está baseado, em que verdade você está alicerçado. Eu gostaria de ler um texto de Efésios 4:14. Efésios 4:14. Vai falar a respeito de como nós cristãos... Alguém pode ler aí para mim? Sim. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina,
que todo vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Ou seja, aqui, ele está dizendo aqui, olha só, que não mais sejamos nós como menino, inconstantes. Ou seja, o que eu tenho recebido e o que tem me influenciado esse nível de informação aí, que eu estou sendo constante, em que eu estou baseado no versículo seguinte, antes, seguindo a verdade. Ou seja, não é qualquer verdade, é a verdade. Não é qualquer assunto, é aquele. Então o que está dizendo? Para que não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcias, eles induzem ao erro. É que o rei Senaqueribe queria fazer com ele. Ele queria induzir ao erro, ele queria induzir aquele que estava recebendo uma carta, e aí ele estava fazendo com que ele viesse a induzir o erro. Agora vamos partir lá já para a gente ir finalizando, eu não sei quanto tempo a gente tem aí, 10 minutos? Então dá para a gente desacelerar um pouquinho. Sou muito britânico no horário, mas eu gostaria que vocês aí que estão do outro lado estão muito quietos, gente. Por favor. Participem conosco. Aqui é uma sala de aula, vocês podem fazer pergunta e não sabendo, com certeza, a gente vai estar falando e vai estar entendendo. Deixa eu só contextualizar o que você trouxe, que eu achei muito interessante. O inimigo veio, ele trouxe uma verdade, porém ele usou essa para poder como que minar as forças e trazer uma crença maior para a pessoa se desestabilizar. Algumas pessoas falam assim, esses crentes são doidos, eles não estão vendo que o negócio é sério, a doença está aí, é verdade. Gente, em nenhum momento nós estamos negligenciando, minimizando a situação. É séria, é grave, é real, é uma verdade. Porém, o que nós estamos falando, que contra essa verdade, eu tenho que ter o meu posicionamento, o rei teve o posicionamento. Eu já fazendo uma amarração aqui. O rei pediu conselhos, o rei foi fazer a parte dele, nós só fazemos a nossa. Temos os nossos cuidados no dia a dia, quem trabalha, conforme caminhamos, fazemos tudo que as autoridades que são conhecedoras, que estão ali para nos instruir, elas nos orientam, então nós obedecemos mas, porém, além, maior do que essa verdade, do que um vírus letal, do que um vírus que realmente tem provocado ali muita morte, existe um Deus que está acima de todas as coisas. É verdade. E esse é o Deus da vida, é o Deus que realmente pode nos socorrer, né? Então é nesse sentido. Não é uma verdade que vai me paralisar. Eu tenho que ver todo o contexto e tenho que entender. Isso, exato. Ok. E assim, olha, pegando o gancho da pastora, trazendo para os dias atuais, isso é muito sério porque o que nós estamos vivendo, essa pandemia, é algo muito preocupante, pessoas morrendo, realmente sim. É algo que nos preocupa muito. Mas eu, particularmente, eu uso essa pandemia, esse vírus, para fazer a seguinte questão. Eu conheço o Deus ou eu ouço falar de Deus? Como o rei Ezequias aqui. Eu tenho uma intimidade dele ou eu só estou ouvindo falar dele? Eu ando com ele, eu conheço as obras deles, ou eu só escuto outras pessoas falarem? É isso que vai realmente nos fortalecer. E o inimigo, muitas das vezes, ele acaba nos colocando em situações que para abalar nossa fé, como se nós não fossemos dignos da misericórdia do Senhor, de caminhar junto com o Senhor. Porque nós escutamos muitas pessoas falando assim, nossa, mas eu sou assim, eu sou desse jeito. É como se a pessoa não fosse digno de estar andando com Deus. E não é isso que Deus fala. Pegando em Efésios, como o Rodney disse, eu gostaria só de estar lendo aqui em Efésios 2, 4, diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
pela graça vocês são salvos. Ou seja, não existe impedimento para aqueles que realmente andam com Deus. Verdade, com certeza. Ok, vamos seguir aqui. Vamos agora no 37:1, que ele fala assim: quando o rei Ezequias ouviu isto, ou seja, depois de todas aquelas argumentações, foi enviada uma carta a ele, uma carta de diversas acusações. Quero que depois você lê todo o capítulo 36. Tentando fazer o povo, né? Vocês estão acreditando no que Ezequias está falando? Ele está confiando num Deus? Como assim? Exatamente. E é interessante, bem lembrado aqui, que o próprio Senaqueribe, porque quando ele destrói Samaria, Samaria, ela acabou se misturando com o povo, mas Samaria tinha fama que Samaria ela veio do povo escolhido de Salomão. Mas então, abriu para outros, se misturou. Então ele falou, cara, esse Deus aí, lá de Samaria, eu já conquistei. Então é questão de tempo eu conquistar isso daí. Então ele tipo assim, não há Deus. Ele fala, não há Deus quem eu consiga impedir os outros deuses que estavam lá. Ele fala o seguinte, não tinha só um Deus não, hein? Tinha vários deuses e eu consegui destruir. E agora, aqui ele sabia ele que era justamente o fato de ter todos aqueles misturados que permitiu que ele conquistasse. Exatamente. Mas quando tem o Deus, o único Deus, aí a coisa é diferente. Verdade. E ele diz aqui, quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com um pano de saco e entrou na casa do Senhor. Esse entrar na casa do Senhor, ele diz o seguinte, que não significa único e exclusivamente fisicamente entrar no templo. Ele teve o ato de fisicamente entrar no templo, mas é quando nós encontramos os nossos eixos, fazemos uma alta análise e entregamos tudo a Deus. Entrar na casa do Senhor pode ser considerado também quando o filho pródigo, ele diz assim, ele caindo em si. Ele faz uma análise, ele entende todo o propósito. E aí ele dá um insight, exatamente. Ele consegue, ele joga ali literalmente, olha, Deus, ele mostra, ele fala literalmente isso aqui, olha só Deus, olha as acusações, olha o que eu tô falando de ti. Tipo assim, o problema não é só meu não, é teu também. Agora a coisa pegou. Agora eu mostro a ti, olha só, essas acusações, o que falam de ti? O que vão falar de ti? Que é um Deus perdedor, igual aquele dali? E aí ele vai logo em seguida, e no versículo, ele diz no 3, e os quais disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério, de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para que dá luz. Ele faz uma comparação. Esse dia é um dia de angústia. Um filho de uma mulher é algo muito precioso. É a mesma coisa que uma mulher fazer uma gestação de 9 meses e quando for para o filho nascer, ela não tem força. E as coisas acabarem ali. Ele está dizendo, esse dia para mim é um dia de angústia, é um dia de incomparável em relação àquilo. Então Deus, ele está mostrando isso daqui para Deus, essa situação para Deus. Ele está dizendo desta forma. E deixa eu ver agora no 6, no versículo 6. Ele disse-lhes Isaías, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor. E aí Isaías volta a dizer, não temas. É como se fosse uma ordem, olha só, diante dessa circuncisão, não temas, visto que a palavra que ouviste, com as quais os servos do rei de Assírias, a mim blasfemaste. Ou seja, aqui Deus já compra a briga dele e fala, olha só, ele não está blasfemando único exclusivamente contra você ou contra o seu reinado, mas a mim. A mim. Ou seja, esse Deus demonstra aqui tremendamente que Deus, em que ele se apoia, é um Deus que dá resposta. Exato. Quando também ele recebe a carta, a palavra de Deus diz que ele leva a carta e apresenta. Como quem diz, tá Deus, o problema é meu, mas não é só meu não. É seu também. Ele está falando de você, É seu também. É aquilo que a irmã Lucimar falou, é a intimidade, é o saber onde buscar o socorro. Verdade. O cristão que conhece, que tem intimidade, ele sabe onde que ele pode buscar o socorro, né? Sabe a fonte. E é o que a Rose também falou ali, que o cristão que conhece a Deus, ele, lógico, a gente tem o cuidado, mas a gente não vai viver na dependência da preocupação, do medo sobrepujado por ele, né?
E aí, aí Deus já dando uma resposta a Senaqueribe, e no versículo 28 ele diz assim, olha só, Senaqueribe, fica atento aí mas eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu os meus ouvidos, porém um anzol no teu nariz e um freio no teu beiço, e te farei voltar pelo caminho por onde você tem que ir. O que Deus está falando aqui? E essa comparação do anzol é muito interessante, por quê? Porque quando Deus fala assim, porém um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, porque o anzol, quando você fisca lá um peixe, ele é dominado pelo anzol. Ele falou, eu tenho domínio total sobre você. Então você que está se achando bam da parada, vou fisgar você, vou dominar você e vou demonstrar que eu sou Deus. E um freio na tua boca, tu fala muito. Tu fala demais, cara. Eu preciso colocar um freio na tua boca, porque tudo que você falaste agora, essa coisa que você me acusaste, chegou até mim. E eu comprei a briga do rei e eu vou defender. Agora, tipo assim, é comigo isso, tá vendo, né? E ele diz que ele toma essa situação. E assim, no 33, pode ler o 33 aí pra mim? Querem que eu leia? Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Segura só aí, a gente só dar essa questão aqui. Olha só, aí Deus já dá uma resposta, dando a sentença ali. E aí demonstra que é uma guerra, não uma guerra campal, ou seja, é uma guerra ideológica ali, é uma guerra em que a palavra sobressai de qualquer outra coisa. E aí Deus fala, olha só, da mesma forma que tu veio para cá, tu vai voltar. E não vai voltar com esse exército, não. Que no versículo seguinte, lê o versículo seguinte pra gente. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Ou seja, em uma única noite, Deus mandou um único anjo e ele feriu 185 mil soldados que já estavam ao cerco da cidade para invadir a cidade. E aí ele feriu esses 185. 185 mil é muita gente. Pederneira tem 65 mil habitantes. Não, tem menos. Tem quantos? 40? 50 mil habitantes. Quantas 3 vezes Pederneira e mais um pouquinho. Que feriu um anjo em uma única noite. Interessante que ele deixa o rei vivo para ele ver. Ele deixa o rei vivo para ele ver o poder do Deus em que ele estava afrontando. E aí o versículo seguinte? A coisa fica feia, hein? Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, ao fim daqueles que se levantam contra Deus e se dizem grande contra Deus. Sim. Então, essa lição é para você que está em casa, para todos nós aqui, entendermos que
Há uma guerra psicológica dentro de informações de nós, há uma guerra ideológica. E essa guerra ideológica, muitas das vezes, a gente não vai brigar fisicamente, mas ela mina os nossos pensamentos, ela mina aquilo que a gente tem, e ela traz dias maus pra gente, igual ele falou aqui, esse dia é um dia de angústia, um dia de tristezas, como está em Efésios diz, a respeito do dia mau, em Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. Ou seja, dias maus, eles vão vir sobre a nossa vida, mas a grande diferença vai ser como eu vou estar diante desse dia mau, em que situações eu vou estar diante do dia mau. Então que você pegue aí essas informações que nós passamos, pega conselho, diante das acusações, pega conselhos com aquelas pessoas que realmente... pessoas idôneas, pessoas que realmente toma atitude de rever as brechas que você está deixando. A gente não pode achar que a gente sempre está bem. Exatamente. A gente tem sempre coisas para consertar na nossa vida. Exatamente. Toma atitude de não gerar recurso para teu inimigo, ele vir contra você. Se for preciso desviar aquilo, desvia, não dê munição ao seu inimigo. Crie armas e defesas. Estabeleça-se ali aquilo que você tem. Dê palavras de ânimos àquelas pessoas que estão ao teu redor, àquela sua família. Confie em Deus. Permita que você não deva temer. Você confie em Deus. Você sabe exatamente o que você tem que ter propósito. Mostre as acusações para Deus. Dá o tempo, dá o seu insight, onde eu estou, e entregue a Deus, e aí Deus vai dar a resposta para você. O entrar na igreja também pode significar o entrar no lugar secreto, entrar na presença de Deus. E isso é muito importante. É onde a gente encontra forças, é onde a gente encontra respostas, é onde a gente encontra um direcionamento para as nossas vidas. Porque é o que você disse, anima os seus parentes, mas se você não estiver animado, se você não estiver com intimidade e não conhecer, você vai sair de lá carregado, né, na verdade. Então isso é muito sério. Com certeza. Rodrigo. É isso mesmo. Eu vejo essa questão como a questão da gente evitar brechas. Na nossa vida aparecem pequenos furinhos. E se nós não tomarmos cuidado, esse furinho vai abrindo, até que vira um buraco enorme. E o que acontece? Nós caímos nesse buraco. Então, nós temos que se precaver assim, buscar orientação de pessoas firmadas na palavra, que andem com Deus, que tenham uma intimidade, porque quando nós deixamos isso, nós nos abalamos, e isso vai entrando no nosso coração, vai se tornando um caminho muito perigoso, porque nós estamos aqui e esse caminho ele vai abrindo para coisas que talvez vai ser muito difícil ou às vezes até impossível de nós retornarmos. Verdade. Uma coisa que eu me lembrei aqui, você que tem casa, você também pode dar sugestões de tema. Por favor, né? Sim. Sugestões de tema que a Escola Bíblica não está linkada à revista, mas aí se você quiser, eu quero aquele tema, eu vi em algum lugar, dê pra gente, escreve aí, olha, eu queria que vocês falassem determinado assunto. Inclusive nós temos alguns pedidos de oração, tá? Nós vamos estar colocando, talvez nem agora não dê tempo, mas pode acreditar que pode mandar os pedidos de orações que também nós estamos ali para poder te abençoar. Lembrando que você que não pegou o início, o pastor Dorival esteve aqui, dá uma voltadinha aí, você vai ver algumas orientações que ele deu e é muito importante, tá bom? Não, eu também não tenho nada para falar por enquanto, porque eu já falei, já escutei bastante, tá bom? Eu entendi realmente que a gente tem que ver o problema, consultar a Deus, pedir para Deus trazer pessoas da confiança dele para nos orientar, fazer igual a pastora falou, ir para o nosso quarto, para a nossa intimidade, orar ao Senhor, pedir para Deus ouvir a nossa oração, colocar Ele como suficiente. Eu sei que Deus se agrada quando a gente acredita em nós mesmos, mas não dá valor à autossuficiência. Nós somos suficientes em Deus e pedir para Ele tomar as nossas guerras, né? Para não ir com as nossas forças, para Ele tomar a nossa guerra. E fazer o que você falou também, pedir para Deus trazer à nossa memória aquilo que a gente precisa ser corrigido, fechar as brechas, assim como Ele fechou fisicamente os muros, a gente fechar também os nossos muros também espirituais através das nossas brechas, não permitir que o inimigo entre através das brechas. Momento sempre de arrependimento e de abandono de pecado. Amém. Quer encerrar com
A Rose deixou uma reflexão que a vida interior é voltar-se para dentro. Como viver uma vida interior se a gente não sabe fazer silêncio? É verdade. Não é? Essa questão de silêncio é a questão da Rose, muito bem lembrada, da questão de estar presente também. Sim. Eu sempre falo, às vezes, esse período aí fez com que a gente enfrentasse nós mesmos, né? Porque a gente nunca estava presente nas nossas atividades. Então é muito além de você fazer silêncio, para você ouvir, você estar presente também. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse domingo, Pai. Por mais esse privilégio, Senhor, de estar na Tua presença. Entregamos, Senhor, aqui, Senhor, tudo que foi falado a Ti. Que, Senhor, as pessoas possam ser fortificadas, entender que há um propósito por tudo. E, Senhor, que elas possam estar direcionadas, Senhor, a uma palavra viva, uma palavra eficaz. E que elas possam passar esse momento tão difícil, mas um momento crendo em Ti, ó Pai. Senhor, nós clamamos, Senhor, a Ti, pelas pessoas que aqui fizeram pedido. Senhor, que em outros momentos também nós vamos estar clamando a Ti. Mas, Senhor, que Tu venha olhar com cuidado, Senhor, para esses clamores, Senhor, que seus ouvidos estejam atentos à oração deste lugar, que a sua visão esteja atenta, Senhor, ao cuidado, Senhor, deste povo, e que nós possamos no futuro ter, Senhor, experiência viva contigo e pessoas testemunhando do poder de Ti, aqui neste local, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venha estar conosco, dá um domingo abençoado, um culto à noite abençoado na Tua presença, Senhor. Clamamos, Senhor, pelo nosso pastor, pelo nosso líder, que Tu possa continuar dando visão, Senhor, abençoando a sua família, e abençoando aqueles que Ele abençoa, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém? Até a noite, às 19 horas, com o nosso culto de celebração. E bom domingo para você. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.